Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tô aqui com a minha pele limpinha e hidratada, pronta para começar mais uma make de carnaval. E para começar, vou utilizar o protetor solar, esse daí é da L'Oréal. Ele tem fator 70 e o melhor de tudo é que ele tem cor. Então, além de proteger, né, contra o sol, ele também cria uma barreira física por conta da cor. Depois eu já vou para o corretivo, esse daí é da Ruby Rose, é o Flawless, a minha cor é a L2, então eu aplico ali na região das olheiras, nariz, no centro da testa e no queixo. E para espalhar esse corretivo eu utilizo uma esponjinha úmida com batidinhas. Depois eu já vou para o pó, esse pó também é da Ruby Rose, a minha cor é a PC20, então eu aplico com o auxílio de uma esponjinha em todo o rosto, principalmente nas partes onde eu usei o corretivo para selar bem. A correção das sobrancelhas eu fiz com um lápis de sobrancelhas e eu gosto de utilizar uma máscara incolor de cílios para deixar os pelinhos no lugar certo. Aí eu já apareço com um olho feito, e é bem colorido mesmo, bem a cor do arco-íris. E eu vou utilizar as paletas da SP Colors, a Ultimate B, a Rainbow e a Magic da Ruby Rose. Então, eu começo aplicando um primer de sombras. Esse daí que eu tô utilizando é da Tracta. Então, eu aplico primeiro em toda a minha pálpebra móvel e com o dedo eu vou espalhando bem o primer. Começo utilizando a cor amarela da paleta Rainbow. E eu aplico ali em todo o meu cantinho interno superior. Como a segunda cor é o laranja, ela é uma cor um pouquinho mais difícil, a pigmentação dela não é muito forte. Então, eu gosto de molhar o pincel. Então, eu utilizei o laranja da Ultimate, da SP Colors. E para reforçar, eu utilizo também o laranja da paleta Rainbow, da Ruby Rose. Depois, eu já vou para a cor vermelha, né? E eu molho também o pincel. E vou aplicando, então sempre pegando um pouquinho em cima da outra cor, para não ficar tão marcado onde começa e termina outra cor. Com um pincel de esfumar limpo, eu dou uma esfumadinha em cima, subindo um pouco mais para a sobrancelha, para também não ficar uma risca, né, muito marcada. Com um pincel de esfumar menorzinho, com as cerdas menores, eu vou para a parte de baixo e vou utilizar o verde da paleta da SP Colors. Então, eu aplico ali em todo o meu cantinho interno. Como o pincel estava molhado, então ele fica vendo que está molhado, mas depois quando seca fica bem bonitinho a cor. Depois com o mesmo pincel, só dou uma limpadinha nele, molho novamente e vou utilizar o azul também da mesma paleta. Misturei ali entre os dois azuis e fui aplicando. Utilizei também o azul da paleta Rainbow da Ruby Rose. Depois eu já vou para aquela cor ali que é uma violeta da paleta Rainbow. Então, vou aplicando ali mais pro cantinho interno. E utilizo também esse tom mais escuro. Esse que, na verdade, é o violeta, né? O outro seria o lilás, mas no fim ficaram tudo parecido. Lilás e violeta ficaram tudo da mesma cor. Depois, com aquele mesmo pincel de esfumar limpinho, eu só dou uma esfumadinha de leve embaixo. Com uma caneta delineadora, vou fazer um delineado. Então, eu gosto de fazer delineado misturando. Então, eu faço primeiro um rascunho com a caneta delineadora e depois, com o delineador líquido, eu faço o acabamento do delineado. Com o lápis de olhos preto, então, eu marco ali toda a minha linha d'água, bem marcada, descendo um pouquinho ali para a linha de nascimento dos cílios. Depois já vou para a aplicação da máscara de cílios, utilizo a Trópico da Ruby Rose e também já aplico os cílios postiços. Eu já apareço com os cílios aplicados. Aí já vou para a finalização da pele, então eu aplico novamente o pó, utilizando um pincel de pó, para tirar toda a oleosidade do rosto e selar bem, porque o protetor, né, fica um aspecto um pouquinho mais molhado. Utilizei essa paleta aí de contornos da Ruby Rose para fazer o contorno do meu rosto, então faço todo o contorno do rosto inteiro, incluindo da testa também, suave, sem marcar muito, sem pesar muito com a mão. Depois da mesma paletinha, eu utilizo o blush para deixar uma pele bem coradinha. Depois eu já vou para a iluminação dos olhos, então eu utilizo essa sombra líquida
da Rinodê, essa cor aí é a praia. Então, eu utilizo com o dedo ali, né, aplicando para iluminar o cantinho interno dos olhos. E aplico também ali abaixo da minha sobrancelha. Aplicando assim com o dedo, então ele só vai pegar mais o brilho mesmo, o glitter da sombra. Então, eu acho que fica bem bonito para usar como iluminador. Principalmente agora, carnaval, né, tem que estar bem iluminada a pele. Agora, vamos para os detalhes da make. Vou utilizar essas estrelinhas, é aquelas estrelinhas escolar mesmo, que a gente compra em papelaria. Então, com cola de cílios, eu vou fazendo a marcação, né, com os pinguinhos e colando com o meu dedo mesmo as estrelinhas. Deu um pouco de trabalho porque eu quis fazer que ficasse igual, né, dos dois lados as mesmas cores. Utilizei também umas lantejoulas ali no centro. Aí depois eu já vou para o iluminador. Utilizo esse duo de iluminadores da Ruby Rose para iluminar ali no topo das maçãs. Caprichando bastante mesmo, é para ficar uma pele bem iluminada. Aplico também ali no topo do nariz, na ponta, no arco do cupido e no queixo. Depois eu volto com aquela sombra líquida e faço da mesma forma como eu apliquei no cantinho interno e abaixo da sobrancelha, eu aplico também no topo das maçãs do rosto, subindo um pouco para as têmporas. Então, fica aquele só o glitter mesmo nessa região. Fica bem bonito. Eu gosto do efeito. Depois eu volto com o duo de iluminadores e aplico ali no meu colo para evidenciar os ossinhos ali da saboneteira e tudo mais. O batom escolhido foi o Rosa Intenso da Rinodê, é um batom líquido, então a aplicação não tem segredos. E é isso, essa é a make de carnaval que eu trouxe para vocês. Espero que incentive vocês, que vocês tenham gostado. E não esquece, né? Clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo, um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau!